poder estar diante dele com o nosso coração, com sinceridade de alma, pedindo ao Senhor que receba o nosso culto, pois parte de pessoas que reconhecem sua misericórdia, sua graça, reconhecem o valor da salvação que ele nos proporcionou em Cristo Jesus. E eu gostaria, antes de passarmos a exposição da palavra de Deus, só dar um esclarecimento à igreja quanto a esse texto da nossa pastoral, né? Talvez para alguns o texto é forte, né, nas suas expressões. O pastor Charles Mello é um homem que Deus tem usado no meio da Igreja Presbiteriana do Brasil, com um trabalho muito forte de aconselhamento a jovens, pastor da 6ª Igreja Presbiteriana em Belo Horizonte, presidente da Comissão de Música da IPB, uma pessoa muito séria e muito comprometida com a Palavra de Deus, e que no texto que tratava com os jovens, os nossos jovens conhecem muito os textos do pastor Charles, tem discutido muito no impacto e entre eles nas redes sociais, e eu fiz questão de trazer esse texto aqui para que os pais pudessem ver o tom e o nível da preocupação dos seus filhos com relação à vida espiritual, né? E a seriedade com que eles têm procurado viver a vida com Deus de forma que o Senhor tenha prazer neles. E, de fato, há uma tendência muito forte na nossa sociedade dos valores de Deus serem mudados, de serem trocados. Há pouco tempo atrás, o texto da pastoral nos fala isso. As pessoas mais idosas sabem que determinados tipos de comportamento ou liberdade nos relacionamentos, né, de namoro não era visto com bons olhos e nem permitido. Mas hoje em dia a sociedade tem afrouxado nos seus padrões, e como infelizmente isso, por falta de orientação dos pastores, das igrejas e dos presbíteros no aconselhamento dos seus jovens, eles têm se acomodado ao comportamento do mundo, em lugar de perceber que deveriam buscar ter um comportamento segundo a palavra de Deus, que agrada a Deus. E o texto então fala disso, sobre isso, de forma incisiva, clara e muito aberta, como aberta é a mente dos jovens para tratar essas questões. E louvado seja Deus por isso. Eu gostaria então de trazer essa palavra para a igreja, para que a gente possa, os pais principalmente, que têm filhos na adolescência e juventude, solteiros ainda em casa, possam ajudar os seus filhos a viverem uma vida tal, do qual Deus tenha prazer neles, e que eles não corram riscos de estragarem a sua juventude e mocidade, tendo um comportamento de namoro que não agrada ao Senhor. Então, eu gostaria de estimular os pais a ajudarem os seus filhos, a orarem com eles, a serem seus ouvintes, seus amigos, né? A saberem que eles são pessoas que amam a Deus, mas são pecadores e que precisam da orientação dos pais, da compreensão, da oração e da amizade dos pais para viverem uma vida que agrada a Deus. Que Deus nos abençoe como igreja e que a gente possa a cada dia se tornar uma igreja saudável para a glória do Senhor, para o testemunho do Evangelho. E nesta noite, o nosso assunto é sobre isso, a orientação que Paulo dá a Tito. Vamos abrir a palavra de Deus na epístola apostólica de Paulo a Tito. E vamos nos concentrar no capítulo 2 dessa epístola, dando continuidade à nossa série de sermões sobre as epístolas pastorais. Já estudamos aqui com vocês, já expomos a primeira carta de Paulo a Timóteo, e agora estamos no 4º sermão sobre a carta de Paulo a Tito. E nosso desejo e oração é que a exposição da Escritura, da Palavra de Deus, possa nos fazer uma igreja madura, fortalecida e pronta para obedecer ao Deus que nós servimos e amamos. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: Tu, porém,
fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Vamos orar a Deus. Pai bendito, Deus de amor e misericórdia, nós louvamos o teu nome pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos concede ao nos convidar a estar na tua presença nessa noite como povo de Deus, como igreja do Senhor. É bom poder louvar o teu nome, cantar as tuas maravilhas. É bom poder dirigir ao Senhor as nossas orações, dispor o nosso coração diante do Senhor na tua presença, sondar o nosso coração, a nossa vida, as motivações da nossa alma e confessar ao Senhor as coisas que encontramos em nós que não agradam ao Senhor, que não estão de acordo com a tua palavra, Senhor. Perdoa-nos os pecados, porque somos caídos e pecadores. Apesar de regenerados, redimidos, ainda temos essa natureza caída em nós. E algumas vezes nós desobedecemos a tua palavra e não andamos em acordo com ela. E nos entristecemos por isso, Senhor, por percebermos que temos uma natureza pecaminosa. Mas muito obrigado pelo teu Espírito que o Senhor fez habitar dentro de nós, que nos convence dos nossos pecados, que nos fere a consciência quando nós transgredimos a tua lei, para que nós possamos chegar diante do Senhor quebrantados, confessando os nossos pecados e culpas, e obtendo do Senhor, por tua misericórdia, perdão, por causa da suficiência do sangue e do sacrifício de Jesus. Muito obrigado, porque é bom poder ser acolhido diante desse Deus maravilhoso, que, sendo quem é, Criador, soberano sobre todas as coisas, nos acolhe na tua presença. Nesse momento agora, nós queremos dispor o nosso coração para ouvir a tua voz. Queremos pedir ao Senhor que o teu Espírito ilumine a nossa mente e fale ao nosso coração. Que o Senhor, Pai amado, por tua misericórdia e graça, passe por cima das nossas deficiências e das nossas próprias incapacidades em expor a tua palavra e fale, Senhor Deus,
com o teu povo de forma livre, a ponto de sairmos daqui na convicção de que ouvimos a tua voz. Estivemos diante do Deus da glória e Ele falou aos nossos corações com graça e misericórdia. Transforma, Senhor Deus, a nossa vida dia a dia, para que o caráter de Cristo seja moldado em nós, ó Senhor. Queremos viver crescendo em santificação, vivendo uma vida madura, da qual o Senhor possa olhar para o teu povo, a tua igreja, e ter prazer nela. Nos use, Senhor Deus, para a glória do teu nome, para que o teu reino avance e para que a tua vontade seja obedecida na terra assim como ela é no céu. Abençoa-nos nesse momento agora e fale ao nosso coração pela tua santa palavra. É o nosso desejo e a nossa oração, no nome e no amor de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Nós já temos visto que tanto a primeira carta de Paulo a Timóteo, como a carta de Paulo a Tito, visa munir esses dois discípulos de Paulo, esses dois pastores, dois jovens pastores, a terem confiança para cumprir a tarefa que lhes fora confiada pelo apóstolo Paulo, de ajudar a igreja em Éfeso, no caso de Timóteo, a pôr algumas coisas em ordem, e de ajudar a nova igreja que surge aqui em Creta, na ilha de Creta, as várias igrejas que foram surgindo de cidade em cidade, para que Tito possa colocar as coisas em ordem, para que ele possa, desde já, e a gente já viu surpreso, como a nova igreja surgida com tão pouco tempo já pode apresentar problemas de cristãos legalistas e judaizantes que estavam ensinando coisas que não eram edificantes para a igreja, levando a igreja a se preocupar com discussões insensatas da genealogia, do legalismo da religiosidade judaica, afetando e influenciando o cristianismo, e que isso não traria para a igreja proveito. E Paulo diz a Tito que ele deveria ter coragem para o enfrentamento dessas pessoas, desses maus obreiros, que são motivados pelo seu próprio interesse e querendo fazer discípulos após si, querendo exercer primazia, e que esse não é o motivo, ou não deveria ser a motivação dos líderes da igreja, e que Tito tinha que enfrentar essas pessoas. No versículo 15 do capítulo 2, Paulo está falando da intenção da epístola apostólica para garantir a Tito que ele fale com ousadia e com autoridade. O verso 15 diz: dize essas coisas que acabo de te orientar, exorta e repreende também com toda a autoridade, com toda a firmeza que lhe foi conferida pelo seu posto e pela sua responsabilidade de pastor. Ninguém te despreze, não permita que isso aconteça. E como é que você vai então fazer com que você não seja desprezado por aqueles líderes da igreja que acham que são mais maduros ou experientes, ou que têm um background religioso, né, judaico? Fale com autoridade, exorte e repreenda, não se intimide com isso. Você tem a autoridade de Deus para ministrar a palavra e para conduzir a igreja pelo reto caminho e de corrigir os erros que possam aparecer e que irão aparecer na vida da igreja. Não permita que ninguém menospreze ou despreze a sua autoridade pastoral. Age assim, Tito, com firmeza. A mesma palavra que Paulo já tinha dito a Timóteo, não é? Ninguém despreze a tua juventude, não é? Mas se torne padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé, no amor. Não é? Seja assim, e assim você vai conquistar a autoridade devida das pessoas. Mas, aqui no capítulo 2, Paulo orienta Timóteo a focar o seu ensino nos diversos grupos que formam uma igreja local. E aqui, pelo menos, ele lista 6 grupos que compõem uma igreja local. Homens maduros, ou idosos, né? Ou homens feitos, a ideia é essa. Mulheres maduras,
ou mulheres feitas, idosas, mulheres jovens, recém-casadas, moços, que podem ser uma referência aos jovens homens recém-casados, ou que pode ser uma expressão geral para a juventude da igreja, jovens e moças que compõem a igreja, servos, aqueles que estão debaixo da autoridade ou trabalhando para alguém que é força braçal na sociedade, como eles devem proceder na sua vida, e a liderança e os pastores. Paulo, então, orienta Timóteo a concentrar o seu ensino e o seu foco de dar uma orientação sadia a esses diversos grupos que compõem uma igreja local. Ele então passa no verso 1 do capítulo 2 da Epístola a Tito, dizendo: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ou seja, quanto a você, e aí Paulo está fazendo uma comparação aos líderes, aos maus obreiros anteriores citados no verso 10 ao verso 16, porque Paulo diz que infelizmente surgirão na igreja e existem muitos insubordinados, e ele está se referindo à liderança, pauradores frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, que é preciso silenciar essas pessoas, não dar voz e vez a ele, porque eles estão pervertendo igrejas inteiras que se reúnem nas semanas, nas casas, porque a igreja não tinha templos assim para se reunir. Essas pessoas precisam ser silenciadas. E como é que essas pessoas vão ser silenciadas? Paulo diz: forme líderes saudáveis, sadios, porque essa é a responsabilidade de um pastor, formar uma liderança de homens que amam a palavra e dominem a palavra e comprometidos com a palavra, apegados à palavra, o verso 9, do capítulo 1, homens apegados à palavra, que é segundo a doutrina, de modo que esses homens tenham poder para tanto exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem a verdade de Deus. Forme uma liderança boa, forme homens bem comprometidos com a palavra de Deus, para que esses homens possam orientar a igreja. Assim você silencia esses maus obreiros que gostam de discussões, que são motivados pela vaidade a fim de atrair a atenção dos discípulos para si, e etc, e etc. Você, porém, aí entra o capítulo 2 do verso 1, fale ou ensine o que convém à sã doutrina. Fale do que a palavra de Deus tem de proveitosa para a vida da igreja. E aí você vai instruir os vários ou diversos grupos de pessoas na igreja. Concentre o seu ensino a essas pessoas, desafie essas pessoas a abandonarem um comportamento ou as atitudes pecaminosas quando não conheciam a Deus. E aqui, meus irmãos, eu gostaria que sempre que a gente for se aproximar de cada grupo desse para ouvir a orientação que Paulo dá a Tito, de que deveria instruir essas pessoas a corrigirem algumas coisas e a desenvolverem outras coisas positivas no seu comportamento como cristãos transformados pela palavra de Deus, sempre observar uma coisa, que essas são tendências pecaminosas que existem na vida das pessoas, na minha vida e na sua vida. Nós trouxemos para a vida cristã uma série de vícios comportamentais que tínhamos antes sem Cristo. Vocês precisam ter consciência de que se trata de uma recém-formada igreja gentílica que não conhecia Deus. A ilha de Creta foi alcançada por um acidente, entre aspas, evidentemente. Deus, se não fosse o incêndio de Roma, se não fosse a facilitação da fuga de Paulo, se não fosse um barco que estaria saindo ali da Itália, Paulo não chegaria a Creta. Mas Deus providenciou todas essas coisas para que aquela região, aquela ilha, fosse alcançada pelo Evangelho da graça de Deus.
E nós aprendemos já aqui, como aplicação para as nossas vidas, em mensagens anteriores, que Deus faz coisas que a gente não entende e que parece-me que é desvantajoso e que causa sofrimento nas nossas vidas, mas em todas as coisas nós precisamos descansar o nosso coração no Senhor, confiar nele, porque nada, e absolutamente nada, diz a palavra de Deus, acontece na nossa vida que seja para nosso prejuízo. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E Paulo aqui vai ser instrumento nas mãos de Deus para evangelizar essa ilha, e muitas igrejas surgem enquanto ele esperava uma nova embarcação para seguir viagem. Mas é interessante aqui entender isso. Nós trazemos dentro de nós certos comportamentos viciosos, que a gente repete eles sem nem perceber. E agora que nós somos regenerados ou convertidos pelo Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus vai nos servir como um princípio que nos educa e nos transforma para que nós abandonemos determinadas práticas pecaminosas e assumamos outros comportamentos que agradam a Deus e que manifestam a santidade de Cristo. E nós passamos a ser, então, esses testemunhos. Então, por favor, todas as vezes que a gente vai se deparar com a palavra de Deus como espelho para a nossa vida, a gente sempre tem que pensar no nosso coração e sondar o nosso coração se essas coisas também aparecem em nós. E não estar como espectador olhando para os outros, olhando para aquelas pessoas do primeiro século, ou olhando para o nosso irmão, ou para o nosso vizinho, ou para o esposo, ou para a esposa, ou para os pais, ou para os filhos. Precisamos olhar para o nosso próprio coração e deixar que a palavra de Deus nos molde, nos santifique, porque o trabalho do Espírito Santo é formar o caráter de Cristo em mim e em você. É disso que Paulo está falando, do verso 11 ao verso 15, com Timóteo, aplicando, ou chamando a atenção para o fato de que a graça de Deus se manifestou de forma salvadora a esses grupos de pessoas, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Mas deixe-me então concentrar aqui da exortação da palavra de Deus, primeiramente aos homens idosos, para que os homens da igreja possam olhar para esse texto como espelho para as suas vidas. O versículo 2, a sã doutrina que Tito deveria se preocupar em instruir os homens para transformar o seu comportamento e vida, está aqui. Quanto aos homens idosos, quanto aos homens feitos, quanto aos homens maduros, ensine que eles sejam pessoas temperantes, ou pessoas moderadas, ou pessoas equilibradas no seu proceder, na sua conduta. Não sejam pessoas destemperadas, pessoas que perdem o equilíbrio, pessoas que são movidas por paixões, mas que sejam pessoas controladas pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas também respeitáveis, pessoas das quais o meio em que ele convive possa olhar para a sua vida e olhar para essa pessoa e dizer, esse sim é uma pessoa de respeito. E como nos preocupa muitas vezes o testemunho de cristãos diante da sociedade. Como o Evangelho, muitas vezes, e o nome de Cristo é blasfemado entre os gentios, serve de chacota por causa de maus testemunhos de pessoas que não são respeitáveis, que não têm uma conduta respeitável na sua relação com negócios, na sua relação com dinheiro, na sua relação com o sexo oposto, na sua maneira de falar, de conduzir, de tratar questões. Os homens precisam ser pessoas equilibradas, temperadas, moderadas, controladas pelo Espírito Santo de Deus, pessoas dignas de respeito, pelos de fora, pelos de dentro. Eles são testemunhas vivas para os mais jovens. Eles precisam ser referenciais na igreja. Pessoas sensatas que pensam e que agem de forma ajustada, que têm um conselho e uma palavra sábia para dar.
pessoas das quais outros busquem nele conselho, porque a sua palavra é sempre uma palavra sensata, acertada. Homens que sejam sadios em 3 coisas. Sadios na fé, e a palavra fé aqui se refere à doutrina, à teologia. Esses homens precisam ser homens saudáveis e sadios naquilo que creem, naquilo que ensinam, naquilo que explicam, que expõem para as pessoas. A preocupação de Paulo, quando escreve essas cartas pastorais a Timóteo e a Tito, é de que eles deveriam formar lideranças, formar homens apegados à palavra e homens comprometidos com a doutrina de Cristo, com os ensinos de Jesus. Homens que sejam sadios na sua fé. Homens que sejam sadios no amor, no trato fraternal com os outros, nos seus relacionamentos, motivados pelas coisas certas. Homens que sejam sadios na constância, porque naquela época começa a haver um problema que está afetando de fato a igreja. A gente vai entender mais profundamente esse problema quando entrarmos na 2ª carta de Paulo a Timóteo. Por causa da perseguição e da pressão que se levanta contra a igreja. Porque os homens eram os alvos. Porque eles eram sacerdotes dos seus lares, porque eles pastoreavam o coração das suas esposas e filhos. Esses homens agora eram alvos de prisão e alvos de constrangimento público para negarem a fé. E acontece que passa a acontecer aqui um grande problema no cristianismo, que é o problema de pessoas negarem a sua fé em Cristo Jesus para salvar a sua pele. E o apóstolo Paulo ensina os homens a serem homens sadios na constância, a sejam homens que não neguem a sua fé, não titubeiem diante da perseguição. Nós vimos aqui hoje pela manhã na exposição do Sermão da Montanha, que nós precisamos ser pessoas que têm consciência de que servir a Cristo implica em sofrimento. E que se não houver disposição do nosso coração de sofrer perseguição por causa da justiça, nós não temos compromisso com Cristo. Que ser cristão não é viver um mar de rosas. Nós vamos enfrentar dificuldade. Ao assumir um compromisso com Cristo, nós temos por inimigo Satanás, que vai tentar de todas as formas nos intimidar. Vai tentar de todas as formas e maneiras levantar questões para nos fazer desistir da nossa fé ou do nosso compromisso com Cristo, usando pessoas, usando situações as mais constrangedoras possíveis. E temos que ter consciência de que servir a Cristo implica em um compromisso de às vezes ser ridicularizado, de às vezes ser marginalizado, de às vezes sofrer um tipo de pressão ou de perseguição silenciosa. E nós precisamos ser constantes na convicção daquilo que cremos, para que a gente não titubeie diante das ameaças. Esses homens precisam ser sadios, porque eles são modelos para os jovens, porque eles são modelos para a sua família, e eles precisam ser homens firmes naquilo que creem e não temer a perseguição ou temer a adversidade. Eles precisam ter saúde espiritual na sua doutrina, eles precisam ter saúde espiritual nos seus relacionamentos com os diversos grupos na igreja, eles precisam ter saúde espiritual nas suas convicções para não titubear diante das ameaças. Então ensine aos homens maduros, feitos e idosos a terem essa postura, a procurarem essas coisas, porque havia uma tendência de pessoas serem destemperadas, porque havia uma tendência de pessoas não serem dignas de respeito, porque havia uma tendência de não sensatez, porque havia uma tendência de heresias, de estar se preocupando com questões da fé que não edificam, de terem dificuldades nas suas motivações relacionais e, consequentemente, de não serem firmes diante da dificuldade da provação. Então, ensine aos homens a serem maduros, a serem assim, a serem testemunhos de Cristo Jesus. Mas também há outro grupo na igreja que você deveria concentrar a sua atenção,
são as mulheres maduras ou as mulheres idosas, as mulheres feitas. Essas mulheres deveriam se preocupar em serem sérias em seu proceder. Diz o versículo 3: quanto às mulheres mais velhas, ou mais idosas, ou mais experimentadas, ensine que essas mulheres deveriam ser sérias em seu proceder. Isso pode ser uma observação pontual, ou pode ser algo que vai abrir um leque para as outras coisas que virão aqui. O que é uma mulher séria em seu proceder? Continua o versículo 3, e a gente entende que seja melhor essa interpretação, essa compreensão do verso. Uma mulher séria em seu proceder é uma mulher que não é caluniadora. É uma mulher que não entrega a sua vida ou conduta nas suas relações para estar falando da vida alheia. E a gente percebe que, veja, isso é uma tendência pecaminosa da natureza humana. Quando se junta grupos para falar de terceiros, para falar de outra pessoa, para comentar sobre a vida de outras pessoas. Uma mulher séria, cristã, comprometida com a ética de Cristo, não vai ser uma pessoa que vai estar usando a sua língua ou a sua boca para estar falando de ninguém. Esses dias, alguém postou no Facebook, uma expressão assim: se você quer falar de alguém, fale de Cristo, pois esse vale a pena ser falado. Então, chamando a atenção para isso, para essa tendência e essa mania que se tem no comportamento humano de estar fofocando ou falando sobre vida alheia. E parece que, segundo a compreensão de Paulo, esse talvez seja um problema maior que atinja as mulheres. E ele então aponta para que Tito oriente as mulheres da igreja a serem sérias em seu procedimento, não sendo mulheres que entregam-se a falar da vida alheia, a caluniarem ou a espalharem pecados ou problemas de outras pessoas. Não nos cabe divulgar os deslizes ou os pecados de ninguém. A Bíblia é tão clara com relação de como nós deveríamos tratar uma pessoa que nós percebemos em pecado. Ela diz: vai a ti ele só, senta com a pessoa, exorta a pessoa, repreenda a pessoa, porque se a pessoa se arrepender, você ganhou ela para Cristo. Mas nós não temos a autoridade da Escritura para comentar do pecado ou do problema de uma pessoa para terceiros. E precisamos corrigir esse tipo de comportamento, ou esse comportamento vicioso e pecaminoso que existe na natureza humana. Fale para as mulheres que sejam elas sérias em seu procedimento, em sua conduta, não caluniando ninguém. Não sejam escravizadas ao álcool. Não sejam pessoas que bebem e perdem o seu controle. Ao contrário dessas coisas, que elas se tornem mestras do bem. Que o procedimento dessas mulheres possam instruir outras mulheres, que a maneira pelo qual elas vivem a vida serve de estímulo para as mulheres mais jovens a se mirar no seu comportamento, na sua conduta, para viver a sua vida de forma tal que Deus seja engrandecido. Essas mulheres precisam ser mestras do bem. Todo cristão recebeu de Deus a ordem para que eles fossem proclamadores do Evangelho e das verdades de Deus. Nós já falamos aqui com vocês, quando expomos a primeira carta a Timóteo, de uma tendência da igreja dos nossos dias, quando se amolda aos padrões do mundo contemporâneo, e às vezes faz isso indo até de encontro ao ensino da Escritura. Quando nos nossos dias, porque a mulher há um tempo atrás assumiu posturas, espaços que era dado somente à classe masculina, ela também assumiu posturas de ensino e de pastoreio nas igrejas evangélicas. A questão da discussão da ordenação feminina, ela vem se avolumando cada vez mais no meio evangélico.
no meio protestante. E se nós formos honestos com a compreensão da palavra de Deus, a Bíblia é muito clara com relação a isso. Paulo já tratou disso quando escreveu a carta a Timóteo para orientar a igreja de Éfeso, né? Dizendo que havia uma tendência natural lá na cidade de Éfeso das mulheres que se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo, porque em Éfeso havia um culto a uma deusa, né? A Diana dos Efésios, e as mulheres da cidade eram sacerdotisas no templo da deusa Diana. Semelhante coisa acontece lá em Corinto, na Acaia, quando havia um grande culto e um grande templo à deusa Afrodite. E as mulheres de Corinto que se converteram ao cristianismo, sendo influenciadas pela conduta social de onde viviam, queriam exercer na igreja um papel de autoridade, se tornando sacerdotisas ou pastoras na igreja. E Paulo escreve nas duas situações, orientando a igreja em Corinto e orientando Timóteo a orientar a igreja em Éfeso, dizendo que não é permitido a mulher assumir esse papel. E Paulo usa um argumento não social de sua época, ele usa um argumento da criação, dizendo que primeiro foi formado Adão, depois Eva. E ele diz que quando houve a distorção disso, que quando Adão abriu mão da sua liderança, do seu relacionamento, e Eva teve que assumir isso e tomar decisões, aconteceu a queda e o pecado, né? Então, a Bíblia orienta com muita clareza isso, mas a Bíblia também nos diz que a mulher é uma mestra enquanto cristã, mas não para assumir o pastoreio de uma igreja e assumir o ensino e a docência de um púlpito. Porque ao fazer isso, ela quebra o princípio da criação. Mas ela é mestra de qualquer jeito. E a quem ela deve ensinar e instruir? E Paulo aqui orienta com muita clareza que elas sejam mestras do bem, a fim de instruir as jovens recém-casadas. Então, o papel da mulher na igreja é ser uma mestra, uma discipuladora, uma instrutora das jovens recém-casadas. É isso que Paulo está dizendo e orientando aqui a Tito. E que nós não deveríamos nos sentir diminuídos como cristãos, como mulheres. As mulheres não deviam ter esse tipo de sentimento, né? Muito pelo contrário, a Bíblia não está falando de que o homem é superior à mulher em lugar nenhum e em hipótese alguma. Está dizendo que Deus deu papéis distintos a eles, que a mulher é uma auxiliadora do seu esposo para que ele possa liderar a sua casa como um sacerdote que Deus o colocou ali. Que ela, juntamente com ele, dando esse suporte, fará com que o seu marido se torne o líder que Deus quer que ele seja. E que essa posição dela não é uma posição de desmerecimento. Ao contrário, quando a gente entende o ensino da Escritura e a gente descansa nesse ensino, a gente sabe do que Deus diz com clareza aos maridos que devem amar as suas esposas à semelhança de Cristo, que amou a igreja e deu a vida por ela. Que deveria ser esse amor acolhedor e protetor, que a mulher deveria ser o alvo das suas atenções e do seu amor, e que a mulher deveria, como a igreja a Cristo, obedecer e se submeter à liderança do seu marido, como a igreja faz com Cristo. Quando a gente entende isso, a gente percebe que as mulheres deveriam ser instruídas por Tito para serem mulheres sérias em seu procedimento e corrigirem comportamentos viciosos que não agradam a Deus, como falar da vida alheia ou como ser escravizadas ao álcool, e se tornarem mestras ou modelos do bem, para instruírem as jovens recém-casadas. E aqui então Paulo fala a esse outro grupo de mulheres ainda jovens que começaram a sua vida relacional, os seus casamentos. As jovens recém-casadas deveriam ser instruídas, receber instrução das mulheres mais maduras ou mais experientes. E que instruções seriam essas passadas? Deveriam instruir essas mulheres a amarem os seus maridos, a amarem a seus filhos, a se tornarem boas donas de casa, a serem mulheres bondosas
e a sujeitarem à liderança espiritual do seu marido para que a palavra de Deus não seja difamada. Essa é a instrução que a Bíblia nos traz, para que a gente possa ser conduzido. As jovens recém-casadas precisam aprender a amar os maridos, a se submeter à sua liderança. Isso não é natural e não é comum. O amor da mulher é muito mais pronto, porque a mulher tem uma atitude sacrificial mais do que o homem, inclusive. Todas as vezes que a Bíblia se refere aos maridos, ordena aos maridos, orienta os maridos a amarem as suas esposas, mostrando que os maridos têm maior dificuldade de amar. E amar como Cristo, diz Paulo. Amor sacrificial, não é um amor que se impõe, não é um amor que exige ou que cobra, mas é um amor que se dá. É um amor que se preocupa, é um amor que protege, é um amor que acolhe. O homem não sabe amar como Cristo ama. E a palavra de Deus diz que os maridos têm que observar isso. Eles não podem usar a liderança por pretexto de subjugar as suas mulheres e de se impor com autoridade ou com ordem sobre elas. Não foi assim que Cristo fez com a igreja. Ele se deu por ela, mesmo sendo ela uma igreja pecadora. Ele amou e se sacrificou na cruz para resgatá-la. Da mesma forma, os maridos precisam aprender a amar, porque eles têm dificuldade de amar de forma altruísta. Eles são egoístas, porque são pecadores. A mulher tem uma outra dificuldade, que não é necessariamente o amor, porque todas as vezes que a Bíblia se refere à mulher, essa aqui é a única vez que fala de mulher. As idosas devem ensinar as mulheres jovens a amarem os seus maridos. A única vez que aparece no Novo Testamento essa orientação de que as mulheres devem amar. Das outras vezes não. Quando Paulo escreve aos Colossenses, aos Efésios, a orientação dele para as mulheres é: mulheres, sejam submissas aos seus maridos, e mostrando que a dificuldade da mulher, por causa da queda, é de se submeter à liderança do seu esposo. Elas, de alguma forma, têm a tendência de conduzir a situação, ou na surdina, ou na briga, ou na imposição, mas elas têm dificuldade de submissão. E a Bíblia nos diz que isso é uma distorção daquilo que aconteceu na criação. Já que Deus colocou o homem para ser sacerdote e responsável pela conduta da sua casa, e ele vai responder a Deus pela vida da sua mulher e pela vida dos seus filhos, que ele tem essa responsabilidade que lhe é imposta, Então, quando aconteceu o pecado, essa responsabilidade de liderança se tornou distorcida. Ele impôs isso, e o machismo entrou aqui na relação humana. E a Bíblia nunca diz ao homem que ele tem que impor o seu amor para a mulher ou a sua liderança para a mulher. Que não é essa a relação que Deus propõe em Cristo. Que esse homem deve amar e acolher a sua esposa como parte mais frágil, mais sensível. Essa é a ideia de Pedro quando escreve a sua primeira carta. E que não deveria destratá-la ou ser insensível às suas necessidades. Cristo é sensível às nossas necessidades, porque ele nos amou a ponto de se dar na cruz. Os homens precisam amar as suas esposas dessa forma. E para a gente é um desafio isso. Porque vai de encontro à nossa natureza caída e pecaminosa e egoísta. As mulheres vão ter dificuldade de submeter-se agora. E Paulo diz: olha, se as mulheres não se submetem à palavra, aos seus maridos, a palavra de Deus é quem é difamada diante da sociedade incrédula. Então, as mulheres idosas deveriam, e uma coisa interessante aqui que a Bíblia nos ensina: quanto mais maduro eu sou na minha vida cristã, mais responsável deveria ter, porque a minha vida espiritual deveria ser modelo cada vez mais para as pessoas. E então o cristianismo nos ensina uma coisa: que tempo de igreja não é direito adquirido para que as pessoas me respeitem. Tempo de igreja, de cristianismo, é responsabilidade.
Quanto mais tempo eu tenho de igreja, mais se espera de mim que eu seja modelo para as pessoas, que eu estimule a vida dos outros, se referindo aos homens e se referindo às mulheres maduras da igreja. As mulheres recém-casadas vão aprender pelo testemunho, pelo ensino das mulheres mais experientes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos, a dedicarem tempo à sua casa, ao seu lar, a ser isso a sua prioridade, a serem mulheres bondosas, a serem submissas à liderança e à orientação dos seus maridos, para que a palavra de Deus não sofra difamação. E aí ele passa então a se concentrar no outro grupo, os moços, os jovens. E talvez aqui, o que está na cabeça de Paulo quando escreve isso a Tito, é pensando nos jovens solteiros, que ainda não têm um compromisso ou maturidade para assumir um relacionamento de casamento. O que Tito deveria dar a esses jovens e orientar a esses jovens? Deveria exortá-los, é a palavra que aparece aqui, né? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, né? Exortação aqui é uma palavra de um conselho mais sério, mais incisivo, mais focado ou mais objetivo. Deveria exortá-los para que em todas as coisas eles sejam criteriosos. E aqui vai um desafio para a juventude, né? A juventude é um momento da nossa experiência humana onde nós somos mais aventureiros, estamos mais abertos ao novo, né? E acolhemos ou aceitamos mais as coisas que nos são oferecidas. É uma fase de riscos, porque a gente lida, e principalmente hoje, como eu me preocupo com a juventude hoje, né? Porque ela lida com situações que eu, há anos atrás, não lidava com essas situações. Hoje em dia, a facilidade, a liberalidade no que diz respeito à conduta, propostas que são colocadas e pressões que os jovens sofrem pela mídia, na escola, no relacionamento com outras pessoas, são terríveis. E qual é a palavra de Paulo a Tito, a essa juventude que é aberta ao novo? Que eles sejam criteriosos. Exorta-os para que eles não sejam displicentes na absorção dessas propostas que lhes são oferecidas nessa fase da juventude, onde eu quero aventura, onde eu quero experimentar o novo, onde o mundo se abre para mim. Diz a esses jovens que eles sejam criteriosos, exorte-os a isso, para que eles não sejam levados por todo vento de doutrina que aparece, por toda proposta que aparece como ética e como conduta de vida. Que eles aprendam a ser criteriosos, a examinar as coisas com profundidade. Depois, ele passa para o versículo 9, tratando os servos. Eu quero deixar o verso 7 e 8 para análise posterior. Quanto aos servos, os servos aqui, na sociedade da época, eram pessoas que trabalhavam um trabalho braçal ou escravo, né? Eram pessoas, as classes eram bem definidas naquela época, no que diz respeito a pessoas que nasciam abastardos ou que tinham cargos ou privilégios políticos. Eles tinham dinheiro e tinham condição de vida estável, né? E as outras pessoas, a outra classe de pessoas era de trabalhadores. Ou trabalhavam para essas pessoas ricas e bem posicionadas social e economicamente, né? Ou eram escravas de povos que foram dominados em alguma guerra e feitos escravos. E que dentre os cristãos ali em Creta, muitas pessoas dessas classes baixas, socioeconomicamente falando, se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus. E faziam parte da igreja. Qual deveria ser a conduta dessas pessoas no trato com os seus senhores ou com os seus patrões? Eles deveriam não ser respondões ou resmungar ou trabalhar insatisfeitos pela sua condição.
não deveriam ser respondões ou insubmissos, mas serem obedientes. É o que diz o verso 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Então, até para a gente construir aqui, não sejam respondões, não resmunguem contra a autoridade da sua vida, seu patrão ou seu senhor, mas lhe seja obediente, dando-lhe motivos de satisfação pelo seu serviço e pela sua vida. Nós temos como pegar princípios como esse e aplicar a nossa vida hoje como funcionários ou como pessoas que trabalham para uma organização ou que temos pessoas a quem nós prestamos contas. Deveríamos ser pessoas que no nosso trabalho a gente não faz corpo mole. A gente deveria trabalhar com afinco, com honestidade, ser comprometido e ser competente naquilo que a gente faz. Para que as pessoas que estão acima de nós possam ter satisfação pela nossa vida e pelo nosso trabalho. Porque com isso a gente testemunha de uma vida diferente em Cristo Jesus. É isso que faz a diferença numa sociedade. A pessoa olha para uma pessoa comum que não tem Deus, e essa pessoa está ali por causa do salário, para receber o seu salário, para ganhar o seu dinheiro. Se puder queimar tempo do trabalho, queima. Se puder se preocupar com outras coisas que não suas obrigações, se preocupam, não estão nem aí. Muitas vezes é assim. De um cristão não se espera isso. Se espera que ele seja uma pessoa comprometida e fiel àquilo que se propõe a fazer. E faz com dedicação por causa do Senhor. A ponto de as pessoas que olham para o seu comportamento tenham satisfação na vida dele. Essas pessoas, meus irmãos, se darão bem nas suas profissões e nos seus trabalhos e na sua vida. Porque serão pessoas que vão ser destacadas. Paulo está dizendo isso ou querendo passar isso para as pessoas. Não sejam pessoas que resmungam, que reclamam, que murmuram, que se insubmete à liderança dos seus senhores ou chefes ou patrões, mas são pessoas obedientes que fazem o seu trabalho com dedicação e que dão motivo de satisfação. Não furtem, diz o verso 10. Furtar aqui não significa necessariamente tirar uma coisa que não é sua, mas roubar o tempo do trabalho para fazer uma coisa que não é o seu trabalho. Tomar um cafezinho ou lanche 3 ou 4 vezes por dia, quando não é isso que se deve fazer. Ir ao banheiro para matar o tempo lá um pouquinho. Não é? Você precisa de um descanso aqui, faça e peça e deixe claro. Mas não roube, não defraude, não furte. Ao contrário disso, diz o texto, deem prova de toda fidelidade, de toda honestidade, a fim de que a sua conduta, que a sua postura, que a sua vida orne, embeleze em todas as coisas a doutrina de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. É a minha conduta nessas pequenas coisas que fará diferença. E aqui vai a nossa preocupação, né, com o nível ou o padrão da ética cristã dos nossos dias. Quando pessoas se arvoram a assumir funções públicas e ficar na mídia, né, se é um cristão, essa pessoa tem que ter uma conduta tal que não desonre o nome de Cristo. Isso é muito sério. Porque tantas vezes o diabo fica procurando fazer alguma coisa para desonrar o nome de Cristo. E aí, quando Paulo concentra a sua atenção, além do grupo de homens maduros, além do grupo de mulheres maduras, além do grupo de jovens recém-casadas, além do grupo de jovens solteiros, mulheres e homens, além dos servos, Paulo também fala dos líderes. Do que se espera dos pastores ou presbíteros? O que se espera desses homens? E aí ele então se dirige pessoalmente a Timóteo como esse modelo, mas aplica isso a todo líder. Quando no final do versículo 8 ele diz, para que o diabo não tenha indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito, nós pastores, nós líderes, nós presbíteros da igreja. Ele diz, você precisa se tornar, pessoalmente, o líder precisa se tornar padrão de boas obras.
escrevendo a Timóteo, ele diz: você deve se tornar padrão dos fiéis, modelo para as pessoas, porque as pessoas vão se espelhar em nós. Porque vocês estão olhando para mim enquanto pastor da igreja, enquanto alguém que está pregando essas coisas, e se a minha vida não condiz com isso que eu prego, eu estou lançando por terra todo o ensino do Evangelho. Eu desacredito o Evangelho quando eu não vivo com inteireza aquilo que eu ensino. Então se espera de um líder que ele se torne padrão de boas obras. No ensino da palavra, que ele mostre integridade, compromisso com a palavra de Deus, com o texto, com a exposição fiel dessa palavra. Que ele mostre integridade, que ele mostre respeito, reverência para com a palavra de Deus, porque ela é a autoridade de Deus para a vida da igreja, é a nossa regra de fé e de vida. Então o líder precisa se tornar esse padrão de boas obras, precisa se tornar uma pessoa íntegra no ensino e na exposição da Escritura, precisa se tornar uma pessoa que trate com respeito, com temor e reverência a palavra, que a sua linguagem seja sadia, seja irrepreensível, que ele não permita sair da sua boca expressões que sejam chulas, que manchem o Evangelho de alguma forma. Por causa do que nós precisamos ter essa preocupação como líderes, diz Paulo a Tito, para que o adversário, o diabo, o inimigo, que anda ao derredor procurando um momento para nos fazer cair, para que ele seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Parece-me que há pelo relato ali do livro de Jó, né, quando Deus requer de Satanás que lhe preste contas de como ele tem se conduzido, porque Satanás não faz absolutamente nada de livre vontade fora do controle de Deus. Porque Satanás, mesmo sendo rebelde em seu espírito, ele presta contas a Deus, porque Deus tem controle de todas as coisas e é soberano sobre todas as coisas. E Deus, quando está naquele encontro de chamar ele para prestar contas, diz a ele: vês meu servo Jó, um homem justo, um homem fiel. Parece-me que Deus tem esse prazer em olhar para as nossas vidas enquanto cristãos e dizer: eu tenho prazer na vida de fulano, porque ele é uma pessoa que me ama e que tem procurado fazer a minha vontade e andar nos meus mandamentos. Parece que Deus quer ter comigo e com você o mesmo sentimento que manifestou em Jesus, o seu Filho, quando naquele dia em que ele foi apresentado para ser batizado por João Batista, os céus se abrem e uma voz do céu diz: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E às vezes eu preciso me perguntar, na intimidade do meu quarto e do meu coração: será que Deus tem prazer na minha vida? Será que a minha conduta tem alimentado no coração do meu Deus essa satisfação? Será que as motivações do meu coração, que as palavras da minha boca, que os meus comportamentos nas minhas relações têm trazido a Deus esse prazer? Será que Deus pode dizer para Satanás de mim isso? Ou será que eu me tornei um crente de segunda categoria? Que me acostumei com uma vida de pecado ou de não compromisso? A gente deveria se comportar de maneira tal, diz Paulo a Tito, que o inimigo ficasse envergonhado, não tendo absolutamente nada que dizer a nosso respeito, nenhuma acusação que fazer. Meus irmãos, Deus nos deu o seu Espírito, Ele nos dá a sua graça, Ele nos garante a sua presença em todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos. Ele nos dá todas as condições de viver essa vida de piedade aos seus pés. Ele nos concede o seu sangue
todas as vezes que nós falharmos e buscarmos dele perdão, arrependidos. Ele nos dá todas as condições de viver uma vida assim. Para que o diabo seja envergonhado na minha e na sua vida. Eu devo querer, desejar, buscar isso de Deus. Senhor, faz da minha vida assim. Eu quero ter compromisso com o Senhor. Eu não quero viver a minha vida cristã para inglês ver. O Senhor que sonda e que conhece o meu coração, eu quero que o Senhor veja em mim motivações boas. Como eu tenho dito aqui a vocês, sempre usando a palavra do salmista, que não somente as palavras que saem dos meus lábios, mas as motivações do meu coração possam ser agradáveis à tua presença. E Paulo diz isso aqui a Timóteo, a Tito, para que o diabo seja envergonhado, o nosso adversário, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. E aqui, mais do que nunca, eu chamo a responsabilidade a mim, aos pastores comigo, aos oficiais da igreja. Nós somos responsáveis. Precisamos ser padrão de boas obras para a igreja. A nossa vida precisa ser de forma tal que as pessoas se mirem em nós para viver a vida cristã. Sabe, uma das coisas que o Império Romano fazia nos momentos de perseguição mais ferrenha contra a igreja era prender grupos de cristãos que se reuniam em determinado local. Prendiam o líder e prendia toda a igreja e colocava em lotes nas arenas para serem dilacerados pelas feras. E eles gostavam de usar o líder para pressioná-lo para negar a sua fé, para poupar a sua vida, para aliviá-lo do sofrimento. Porque se esse líder nega a fé, ele decepciona todos aqueles que esperam nele. Mas quando esse homem se mantém firme, ele estimula as pessoas a morrerem, a viverem pelo Evangelho. Nós precisamos nos tornar, a cada momento e a cada dia, padrão de boas obras, para estimular a igreja. Alguém falou na história do cristianismo que um pastor não deveria esperar que a igreja fosse maior ou melhor do que ele. Porque a igreja vai se mirar na sua liderança, na sua conduta, na sua vida. Isso é muita responsabilidade para mim e para você. Eu gostaria de ficar por aqui. Na próxima mensagem a gente vai tratar do verso 11 ao verso 15, que está diretamente ligado ao que vimos até então. Só chamar a sua atenção para que você precisa aprender como cristão também no domínio da Escritura, numa boa hermenêutica, ou numa boa interpretação da Bíblia. Sempre colocar o texto dentro do seu contexto. Por exemplo, o versículo 11, quando Paulo faz uma conclusão aplicativa desses ensinos a esses diversos grupos. Ele está seguindo o seu raciocínio, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse todos os homens que Paulo se refere é a todos os grupos de pessoas que eu acabo de orientar você. A todos os homens maduros da igreja, a todas as mulheres maduras da igreja, a todas as mulheres recém-casadas, a todos os jovens da igreja, a todos os servos que estão debaixo de autoridade, a todo líder. Então, todos os homens aqui não pode ser extraído ou arrancado desse texto para ser interpretado ou colocado na discussão de salvação. Não é disso que Paulo está falando. O texto tem que se aplicar ao seu contexto. E muitas vezes nós ouvimos esse tipo de argumento. Pessoas que arrancam um texto do seu contexto para defender uma tese que o texto não tem absolutamente nenhum compromisso com ela. Então, o que Paulo está dizendo é que a graça de Deus se manifestou Salvador a todos esses grupos que compõem a igreja local. Ensine por isso os homens, ensine por isso as mulheres, ensine por isso as jovens recém-casadas, aos moços da igreja, aos servos que estão debaixo de autoridade e aos pastores. Para que eles se tornem assim, porque essa graça está disposta a todos eles, para que eles vivam o Evangelho. E essa graça e esse Evangelho que nos salvou, nos educa, nos corrige, nos dá agora uma nova orientação para que a gente renegue a impiedade e as paixões mundanas que nós vivíamos no passado, todos esses pecados relacionados aqui,
para vivermos no presente uma vida sensata, justa e piedosa, a vida de Cristo Jesus. Mas isso nós vamos trabalhar mais adiante com vocês. Meu desejo de oração, meus amados irmãos, é que a gente nunca chegue a se acomodar no sentimento de que nós já alcançamos um nível de espiritualidade ou de vida cristã que eu não precise aprender mais absolutamente nada. Ao contrário disso, eu e você, nós temos uma natureza caída, tendente à rebelião e tendente a voltar aos velhos vícios. E eu preciso vigiar o meu coração, as minhas motivações, o meu comportamento, para que a minha conduta sempre seja de estímulo para quem olha para mim e para quem espera de mim. Nós somos mestres dos outros, mestres no trabalho, mestres na escola, mestres na igreja, porque sempre se espera de nós uma conduta tal de que as pessoas se mirem em nós para viver a vida cristã. Que Deus possa nos dar essa consciência, que Deus possa nos dar esse compromisso, que Deus possa nos dar esse desejo de viver uma vida tal que o adversário seja envergonhado, não tendo absolutamente indignação alguma que dizer a meu respeito e a seu respeito. Que Deus nos abençoe, nos faça uma igreja comprometida com essas verdades de Deus. Vamos, nesse momento agora, cantar, ficar de pé e cantar esse hino de número 284, obediência, né? E dispor a nossa vida a isso, a obedecer aquilo que nós sabemos ser verdade da parte de Deus. 284.
É o desejo do nosso coração, Senhor, estar pronto para obedecer aquilo que nós sabemos ser verdade e aprendemos a Tua palavra. Mas também nós queremos confessar ao Senhor e ser franco contigo. Sabemos que temos uma natureza pecaminosa, incapaz de cumprir perfeitamente a Tua vontade. E por isso, Senhor Deus, pedimos o auxílio da Tua graça nas nossas vidas. Por isso te pedimos, ó Senhor Deus, nos reveste do Teu poder, para podermos cumprir a Tua vontade, Senhor, e viver essa Tua vontade nas nossas vidas. Auxilia-nos com a Tua graça, Senhor. Ajuda-nos a cada dia gozar de uma comunhão plena com o Senhor em devoções particulares e pessoais. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a desenvolver uma vida de oração e de devoção contigo. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, a buscar na Tua palavra, dia a dia, o alimento para a nossa alma. Ó Senhor Deus, tem misericórdia de nós, e quando nós não conseguimos viver isso, que o Senhor nos conceda o sangue de Jesus, o Teu Filho, para nos perdoar do pecado, para nos fazermos viver diante do Senhor com inteireza de alma e de coração. Pai amado, faz dos nossos homens de valores diante do Senhor, homens respeitáveis diante de um mundo perdido. Senhor Deus, faz das nossas mulheres que são mestras do bem, que as suas vidas estimulem as jovens recém-casadas, as mulheres mais novas a se mirarem na sua vida, no seu temor, na sua piedade, no seu relacionamento familiar. Ajude, Senhor Deus, os casais da nossa igreja, aos maridos a amarem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Ajude as esposas, ó Senhor Deus, a se submeterem à liderança do seu marido, confiando no seu amor, assim como a igreja em Cristo Jesus. Ajude os nossos jovens, ó Pai amado, a buscar nos seus pais uma orientação segura para como eles deveriam viver e conduzir as suas vidas, para serem criteriosos quanto ao que o mundo lhe oferece como oportunidade. Senhor Deus, dá a nós que somos trabalhadores uma vida comprometida com os princípios da Tua palavra, a ponto de impactarmos colegas no trabalho, as pessoas que nos chefiam, que eles possam ver um procedimento fiel, comprometido com Cristo Jesus. E dá, Senhor Deus, à nossa igreja, às nossas lideranças eclesiásticas, um compromisso tal com a Tua palavra, com a vida cristã, um zelo e uma reverência para com a Tua palavra, de forma tal que a nossa igreja, que os crentes da nossa igreja sejam estimulados pelo nosso comportamento e vida, Senhor. Dá que sejamos uma igreja sadia na fé, sadia nos nossos relacionamentos de amor, sadia na nossa constância, nas nossas convicções, para vivermos, ó Pai amado, de forma tal que o Senhor tenha prazer em nós como igreja de Cristo, e que o diabo seja envergonhado, não tendo indignação nenhuma que dizer a nosso respeito. Ó Senhor Deus, nos faça ser uma igreja madura, uma igreja pronta para obedecer, desejosa de viver a vida com Cristo e ser um instrumento útil na mão do nosso possuidor, que é Jesus. Tenha misericórdia quando nós não conseguimos ser essa igreja. Tenha misericórdia, Senhor Deus, das nossas imperfeições e pecados, e nos ajude, Senhor Deus, a vivermos esse compromisso com o Senhor. Aviva a Tua obra, visita-nos com o Teu Espírito, derrama os nossos corações com a Tua graça, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome e por amor de Jesus, o nosso amado Redentor. É em nome dele que nós levantamos a nossa voz a Ti, Pai. Amém, Senhor. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado na terra, agora e sempre, Senhor.